Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns programas e ações de educação à distância no Brasil. Num país com as características territoriais e socioculturais como o nosso, como o Brasil, a educação à distância ela adquire uma importância muito grande pela dificuldade de se levar a educação de qualidade a todos os locais que realmente necessitam dela. Então, nesse sentido, a educação à distância ela surge como uma possibilidade de interiorizar a oferta da educação à distância, capilarizando-a, difundindo-a, conseguindo que ela chegue realmente aos locais que não têm acesso ao ensino presencial. Isto é principalmente importante porque o que nós observamos normalmente é que uma vez que a pessoa sai do seu local de origem para se deslocar para um grande centro para poder se educar, ele dificilmente volta para exercer a sua atividade profissional nesse local de origem. Então a educação à distância é uma modalidade que nos permite educar os indivíduos in loco e em exercício da sua própria profissão. Programas públicos de educação à distância. O primeiro programa que nós vamos discutir, Universidade Aberta do Brasil, cuja sigla é UAB. Este programa é um programa criado para realmente poder interiorizar essa oferta da educação à distância e ela possui três grandes objetivos principais, três áreas de concentração principais. O primeiro e indiscutivelmente o prioritário é a formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Nós temos aqui uma situação de um país se faz a partir da sua educação. A educação é a base de toda a formação profissional em qualquer área. Então, realmente, há um investimento grande por parte do poder público no sentido de atender às diretrizes tanto do Plano Nacional de Educação como do Plano de Desenvolvimento da Educação, no sentido de formar, capacitar professores. Então, esta capacitação, ela se refere tanto à formação inicial, a partir de licenciaturas, propriamente dito, nas várias áreas do saber, como a formação continuada, envolvendo aí as especializações e os aperfeiçoamentos. Tá? Um outro aspecto quase tão importante quanto é a questão de formação de gestores públicos. Estes gestores públicos, eles são destinados às três instâncias governamentais, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O sistema OAB como um todo, ele foi implantado em 2006, mas especificamente o programa de formação de administradores é um pouquinho mais recente, tendo sido implantado no segundo semestre de 2008. E um terceiro e último aspecto se refere ao fomento do desenvolvimento regional. Então, neste aspecto, se considera que uma vez atendidas as demandas primárias de formação de professores e de formação de administradores públicos, deve ser investido na formação de profissionais de acordo com as áreas de vocação de cada região. Então, se uma determinada região tem uma vocação predominantemente agropecuária, vamos supor, para aquela região deverão ser desenvolvidos cursos à distância dentro dessa área agropecuária, por exemplo, cursos de agronomia, cursos de veterinária. Se uma outra região é uma região predominantemente industrial, então outros tipos de cursos deverão ser criados, devem ser criados, para atender especificamente o desenvolvimento regional com essa determinada característica. O sistema OAB, ele foi implementado a partir da lógica de editais de chamada pública. Então, em 2006 houve um primeiro edital, em 2007 houve um segundo edital e concorrem a esses editais duas instâncias, digamos assim. Por um lado, as instituições públicas de ensino, vejam, estes programas são programas públicos, portanto eles estão destinados exclusivamente à participação de instituições públicas de ensino. Então,
num primeiro momento, as instituições públicas de ensino se inscrevem nesse edital de chamada pública, oferecendo as suas propostas de cursos. Paralelamente a essa proposta de cursos feita pelas instituições públicas, os municípios da União podem propor a criação de polos de apoio presencial. Então nós temos a seguinte situação. As instituições de ensino, elas têm toda a responsabilidade pela oferta dos cursos, envolvendo aí todos os aspectos pertinentes a essa oferta. Então elas são responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos pedagógicos, por todos os aspectos relacionados ao controle acadêmico, como matrículas, históricos escolares, enfim, tudo o que se refere a esse ponto. Elas são responsáveis pela própria gestão do sistema de EAD, então nós temos aí uma questão de um sistema de comunicação, o próprio sistema de gestão dos dados acadêmicos, né? E toda a parte relacionada à docência e à orientação. Portanto, é responsabilidade da instituição também, tanto o corpo docente como o corpo tutorial à distância. A segunda parte, então, do sistema se refere aos polos de apoio presencial. Vamos ver o que é um polo de apoio presencial. Então vejam, nós temos o polo, que fica situado nos municípios, que é responsável, por um lado, pela infraestrutura física. Dentro dessa infraestrutura física, a gente considera a existência de bibliotecas, tanto a instalação física das bibliotecas como o próprio acervo bibliotecário, né, os livros e outras mídias que possam existir, necessidade dos laboratórios multimídia para servirem de suporte tanto às atividades dos alunos como às próprias atividades de tutoria, e também necessárias as salas, laboratórios didáticos, porque dependendo da natureza desse curso pode haver necessidade de atividades laboratoriais práticas. Por exemplo, se nós tivermos uma licenciatura em Física, será necessário que exista um laboratório adequado a esses tipos de atividades naturais ao curso de Física. E finalmente não podemos deixar de esquecer que são necessárias salas, tanto para atender a parte de coordenação, secretaria, essa parte administrativa inerente ao funcionamento do polo, como também necessárias para a realização das atividades presenciais obrigatórias, como avaliação, como os encontros presenciais. O outro aspecto inerente aos polos é o pessoal que atua dentro desses polos. Então nós precisamos ter corpo técnico administrativo, por exemplo, para atender as bibliotecas, para a manutenção, assegurar a manutenção dos laboratórios, para fazer toda a parte de controle administrativo desse polo, e ao mesmo tempo nós temos a tutoria presencial. Então, embora nós tenhamos uma tutoria à distância, que é a responsabilidade da instituição de ensino, a tutoria presencial é a responsabilidade do próprio polo. Tem que ser assegurada pelo polo, pelo município que o mantém. O financiamento deste sistema, ele também vem de duas fontes distintas. Por um lado, os aspectos de custeio, no que se refere tanto a despesas de, por exemplo, material de consumo, o próprio pessoal das instituições de ensino, são custeados diretamente pelo MEC através do FNDE. Então, a remuneração dos professores que atuam nesses cursos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, além das suas atividades na educação presencial, na universidade, na instituição de ensino à qual pertencem, é feita através de um sistema de bolsas concedidas pelo FNDE. E a parte de custeio realmente de materiais, produção de material didático, a própria capacitação dos docentes e dos tutores envolvidos é custeada diretamente pelo MEC. Por outro lado, as despesas do polo são responsabilidade do município que mantém esse polo. Então, todo o pessoal de apoio presencial no polo e a própria estrutura física do polo é custeada pelos municípios. Escola Técnica Aberta do Brasil. Este outro programa, abreviado como ETEC Brasil, é
é um outro programa criado visando especificamente o ensino técnico de nível médio. É um programa que foi instituído pelo Decreto 6.303. Vamos ver como é que ele caracteriza esse ETEC Brasil. Decreto 6.301 de 2007, artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil, ETEC Brasil, com vistas ao desenvolvimento da educação profissional técnica na modalidade da educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso a cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos no país. Vemos então que os seus objetivos são muito semelhantes aos próprios objetivos da Universidade Aberta, da UAB. Porém, este sistema é estritamente voltado para o ensino técnico profissionalizante, especificamente de nível médio, e ele é desenvolvido em uma lógica bastante semelhante à lógica do sistema UAB. Então, as instituições públicas de ensino técnico, elas são responsáveis pela oferta de cursos. Tá? Então, elas criam as propostas pedagógicas, asseguram a existência de corpo docente. E os polos, neste caso, o objetivo é que sejam utilizadas escolas, podem ser municipais, podem ser estaduais, já existentes, que possam ser adaptadas para atender a oferta desses cursos, atender as condições de oferta desses cursos. Os objetivos do ETEC Brasil são, antes de qualquer outra coisa, expandir a oferta de cursos técnico-profissionalizantes. No caso aqui, tanto para o nível inicial, tá, o nível médio inicial, como continuado. Um segundo objetivo, incentivar os jovens a concluir o ensino médio. Ora, se a oferta é maior e mais difundida, é mais fácil para esse jovem ter acesso e se manter incluído dentro do sistema educacional. Um outro aspecto é a própria formação de professores para esse ensino médio técnico profissionalizante. E aqui, novamente, tanto formação de professores para o nível inicial, como para a educação continuada técnica profissionalizante. Temos ainda como objetivo promover a produção de materiais pedagógicos destinados a esse nível técnico e promover também o desenvolvimento de técnicas e tecnologias. Então vejam que esse último objetivo ele está associado a uma área mais de pesquisa no desenvolvimento de técnicas e tecnologias educacionais para melhorar a educação de nível médio. O sistema de financiamento do ETEC Brasil é em tudo semelhante à própria UAB. Tá? Então, ele também tem um financiamento diretamente do MEC, no que se refere à concessão de bolsas e a custeio, e uma parte de financiamento no que se refere principalmente à infraestrutura física, que parte dos municípios para atendimento dos polos. Mídias na educação. Este programa Mídias na Educação, ele é um programa extremamente importante porque ele foi o primeiro destes programas públicos voltados realmente para a expansão, para a interiorização da oferta, criados pelo MEC. Ele é um programa com algumas particularidades, porque ele não é destinado à comunidade em geral. Ele é um programa criado especificamente para a formação continuada dos professores da rede pública de ensino, seja da rede municipal, seja das redes estaduais. Então, neste caso, é uma formação em exercício, portanto é o professor que já está inserido profissionalmente nessa rede pública de ensino, que vai fazer uma capacitação continuada. Para que é que ele vai fazer essa capacitação continuada? Basicamente para ele se manter atualizado no que se refere ao uso de determinadas mídias, para melhorar o seu próprio ensino presencial em sala de aula, tornando-se um leitor crítico e tornando-se simultaneamente um autor. Então, esta proposta do sistema Mídias na Educação, ela é muito interessante porque as mídias que existem hoje, as tecnologias de informação e comunicação, elas são trazidas para dentro da sala de aula
tanto como instrumento didático para ser utilizado pelo professor, como instrumento de autoria para ser utilizado pelos próprios alunos. 4 mídias são abordadas neste curso: TV e vídeo, material impresso, informática e rádio. Então, na realidade, o professor que faz este curso, ele vai aprender a utilizar estas 4 mídias como ferramenta didática, como instrumento pedagógico, e ele vai levá-las para dentro da sua sala de aula para passarem a fazer parte da realidade da sala de aula enquanto instrumento de produção tanto do próprio professor como dos alunos. Este curso, ele confere 3 opções de certificação. Ele é um sistema modular, então um primeiro módulo, que é chamado de ciclo básico, tem uma carga horária de 120 horas e ele propicia um certificado de extensão. Então, o professor que quer frequentar esse curso, o primeiro passo é fazer esse ciclo básico. Mas o professor pode querer melhorar, aprofundar mais o seu conhecimento nesse domínio das mídias, esse domínio pedagógico das mídias. Neste caso, depois que completou o ciclo básico, o professor pode optar por fazer um outro módulo, agora com 60 horas adicionais, completando então um total de 180 horas. Se o professor completar estas 180 horas, ele terá completado o ciclo intermediário e obterá uma certificação de aperfeiçoamento. Mas como o curso é modular, ainda pode-se chegar a um nível superior de certificação. Completadas essas primeiras 180 horas, se o professor quiser, ele terá disponível um outro módulo também de 180 horas, portanto, depois do ciclo intermediário, mais 180 horas complementares, específicas, e nesse caso ele terá concluído o ciclo avançado e ele receberá um certificado de especialização, pois no total ele terá cursado um curso de 360 horas de carga horária total. O sistema de produção dos conteúdos para este curso foi muito inovador dentro dessa lógica da educação à distância, porque ele foi uma produção corporativa que envolveu todas as universidades públicas que quiseram participar desse processo. Então, a partir de um edital de chamada pública para a produção de conteúdos didáticos, as instituições públicas de ensino se inscreveram, concorreram, e as que foram selecionadas foram autoras de conteúdos. Esses conteúdos constituem um banco didático que é utilizado então para a montagem dos cursos e que pode ser utilizado por qualquer universidade pública que queira fazer uso desses conteúdos, mesmo que essa universidade não tenha feito parte do conjunto de autoras. Um outro programa público interessante que usa a educação à distância como forma de qualificação é o programa Escola de Gestores. Este programa Escola de Gestores, ele se destina especificamente à formação de gestores para escolas públicas, de ensino fundamental e ensino médio. Então, na realidade, os alunos deste curso, desta Escola de Gestores, são os diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos dessas escolas públicas municipais ou estaduais. Este curso, ele segue uma lógica muito semelhante à lógica do Mídias na Educação. Então, vejam, existe uma proposta pedagógica única, original, criada a partir de um consenso de várias universidades participantes, e a partir dessa proposta única, todas as universidades que quiserem participar da oferta desse curso, elas podem solicitar, podem se inscrever e daí replicarem esse curso dentro dos seus próprios estados de origem. É um curso que funciona em nível de especialização, ele possui uma carga horária de 400 horas e ele é um sistema também modular. Então, ele usa a mesma lógica utilizada no Mídias, de módulos que vão construindo o curso como um todo, até se ter completado essa carga horária total. Tanto o curso Mídias como o curso Escola de Gestores, eles são cursos veiculados totalmente online.
Então, eles são cursos que se baseiam principalmente no uso de ambientes virtuais de aprendizagem e eles são realizados praticamente totalmente à distância, com exceção daquelas atividades presenciais obrigatórias por lei. Então, por exemplo, a questão de avaliação presencial, que tem que acontecer, e normalmente um encontro presencial inicial e um encontro presencial final para a defesa de trabalhos de conclusão de curso. O curso Escola de Gestores é um curso um pouco mais recente, que começou a ser oferecido nacionalmente em 2008. Iniciativas privadas. Embora as iniciativas públicas de educação à distância sejam relativamente novas, porque elas, mais ou menos, elas datam de 2004 para cá, portanto, não são tão antigas assim, na realidade, a iniciativa privada, ela reconheceu o potencial da educação à distância, enquanto estratégia didática de valor, muito mais cedo, muito mais precoce. Existem boas iniciativas de educação à distância veiculadas pelas instituições privadas de ensino já desde a década de 90, toda a década de 2000 e a década de 90 e já final, a partir de 95, nós temos algumas iniciativas muito consistentes de educação à distância. Esta educação à distância, ela possui alguns objetivos, alguns potenciais principais quando se pensa nela do ponto de vista da instituição privada. Por um lado, nós temos aí o seu potencial para a educação corporativa. Por que a educação à distância é tão boa como uma ferramenta para a educação corporativa? Por um lado, porque, por causa da sua própria natureza, ela é muito adequada à qualificação em exercício. Então, veja, não é necessário que aquela pessoa que já é um profissional, já é um sujeito social inserido no mercado de trabalho, com compromissos familiares que não lhe permitem frequentar o ensino regular presencial, ele não precisa se afastar do seu local de trabalho. Se a empresa disponibilizar cursos dentro daquela determinada área que são de interesse da empresa e são também, paralelamente, de interesse do próprio funcionário, porque normalmente estão associados aí a um progresso profissional, eventualmente até um progresso de remuneração, uma melhora na sua remuneração, e ele consegue fazer isso sem se ausentar do seu trabalho. Então, ao mesmo tempo, ele está se qualificando, mas ele permanece desempenhando as suas atividades profissionais. Por outro lado, ela representa também uma boa relação custo-benefício. Porque, vejam, para o empregador é muito interessante a utilização dessa educação à distância como ferramenta de qualificação do seu profissional. Por quê? Do seu funcionário, especificamente. Por quê? Porque esse empregador vai obter um funcionário melhor qualificado, a um custo baixo e sem ter precisado, ali naquele momento de formação do seu profissional, de capacitação do seu funcionário, colocar uma outra pessoa temporariamente para suprir a ausência da pessoa que estava em qualificação. Então, nós temos encontrado, vem se encontrando com bastante frequência, cada vez mais, empresas que apostam, que bancam, que custeiam, que investem na formação, na oferta de cursos à distância para os seus profissionais. Por outro lado, um outro aspecto em que as instituições privadas de ensino se destacam no uso da educação à distância é na questão da formação de professores. Formação inicial de professores mesmo. Hoje em dia, o quadro nacional que nós temos é que essa formação inicial de professores, ela cai muito mais sobre as instituições privadas do que sobre as instituições públicas propriamente dito. Isso sem considerar se é a educação à distância ou se é a educação presencial. No geral, quando se considera a formação inicial de professores, o dado que nós temos hoje em dia é de aproximadamente 65% da formação desses professores é responsabilidade das instituições privadas e apenas 35% dos professores novos são originários de instituições públicas de ensino. Ora, quando se compara, quando se cruza este dado com a realidade da oferta de educação à distância,
nós observamos um dado interessante, porque a maior parte da oferta de cursos à distância nas instituições privadas são, primeiramente e indiscutivelmente, cursos de pedagogia e, num segundo grau, num segundo nível, cursos de administração. Ora, se vocês lembram, quando a gente discutiu a questão do Sistema Universidade Aberta do Brasil, estas eram exatamente as duas áreas consideradas prioritárias nacionalmente. Primeiro, a formação de professores e depois a formação de gestores públicos. Assim, grandes sistemas, grandes redes de educação à distância têm surgido partindo de iniciativas privadas, se originando em instituições privadas de ensino. E uma característica interessante de se observar é que mais ou menos todas elas se baseiam no estabelecimento de um sólido sistema de produção de material didático. Este aspecto faz muito sentido, porque se nós considerarmos o que é realmente a educação à distância, nós vamos ver que ela é uma forma de educação em que o processo pedagógico é mediado. Então, eu não tenho contato direto entre o professor e o aluno, e se esse contato direto presencial não existe, ele precisará ser mediado através de alguma coisa. E esse alguma coisa é justamente o material didático. Normalmente, nós temos três linhas principais de produção de material didático. Nós temos a produção de material escrito, texto escrito, que normalmente é disponibilizado ou sob a forma de material impresso, livros, ou disponibilizado em ambientes virtuais de aprendizagem. Nós temos também uma outra vertente que trabalha muito em cima da questão de produção de videoaulas. É uma estratégia que tem uma receptividade muito boa por parte da comunidade. E nós temos ainda a situação do ensino telepresencial. Embora que o ensino telepresencial ele tenha uma pequena amarra, por assim dizer, uma pequena dificuldade, porque no ensino telepresencial, efetivamente, é necessária a presença do aluno em um determinado horário fixo. Então, o ensino telepresencial não é adequado para atender às necessidades de todas as pessoas. Normalmente, como ela exige uma carga de presencialidade em um horário pré-definido, pré-estipulado, ela foge um pouquinho àquele esquema mais abrangente da educação à distância. Mas ainda assim ele vem sendo usado também com grande sucesso, particularmente em alguns nichos educacionais. Bem, como vimos, a educação à distância, indiscutivelmente, ela tem um enorme potencial. Mas é importante que a gente tenha alguns cuidados quando a gente pensa realmente em educação à distância. Porque esse potencial que ela tem, que é indiscutível, ele tanto pode ser utilizado num sentido bom, como ele pode ser complicado, ele pode ter problemas relacionados aí. Por um lado, se um processo for bem conduzido, é claro que ele é uma ferramenta excelente de realmente levar a educação à distância a uma camada muito grande da população e principalmente uma população muito dispersa geograficamente. Por outro lado, também não podemos esquecer que um processo de educação à distância mal conduzido, sem os devidos cuidados de supervisão nessa qualidade da oferta, de regulamentação, de regulação de normas e procedimentos, nós vamos ter um prejuízo muito maior do que aquele causado por um ensino presencial. Por que é que isto acontece? Porque a abrangência dessa educação à distância é muito maior. Nós vimos hoje alguns dos programas de educação à distância mais importantes que existem, mas eles não são os únicos. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada no site do MEC, em que vocês encontram não só detalhes sobre estes programas que nós discutimos, como vários outros que também existem. E eu vou deixá-los com um desejo de bons estudos e muito progresso.